podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as estações de baterias de veículos elétricos podem ajudar a estabilizar a rede de energia através das Virtual Power Plants, as VPPs, principalmente em momentos de crise. Para conduzir essa conversa, tenho aqui mais uma vez Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo e você? Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos nessa. Bom, Hudson, a gente aqui já falou bastante de veículos elétricos e baterias, a gente também já falou sobre VPPs, Agora eu queria abrir a nossa conversa de hoje falando um pouco mais sobre a relação entre essas duas coisas, Como se dá essa conexão e por que esse tema vem ganhando relevância nos últimos meses? Legal, Tomás. Bom, acho que vale começar com um aspecto mais amplo a falar sobre a questão da intermitência e da resiliência das redes elétricas. A gente sempre discute aqui as consequências das adoções de tecnologias e uma das questões que envolve sempre as energias renováveis, como solar e eólica, é a questão da intermitência. Ela não gera energia de forma constante. A energia solar só quando tem sol, a energia eólica quando bate vento, e são duas das fontes principais que geram essa questão da instabilidade, entre aspas, das redes elétricas. Você não consegue garantir essa estabilidade. Uma saída para os sistemas elétricos no mundo inteiro são as termoelétricas, como termoelétrica a carvão, a gás, usina nuclear, que é um tipo de energia limpa, não é renovável, mas é limpa, você consegue controlar, ou hidrelétricas de reservatórios, que é uma solução mais limpa que a gente usa muito, inclusive no Brasil. O Brasil é uma grande referência nisso. Mas uma outra alternativa que tem crescido bastante para você lidar com essas duas questões, a intermitência das fontes renováveis e a resiliência da energia elétrica, são as baterias estacionárias, ou seja, as baterias elétricas que ficam ali abastecendo o sistema elétrico como um todo. Dito isso, feito esse contexto aí sobre intermitência e resiliência da rede elétrica, para a gente entender melhor o problema e a oportunidade dessas estações de veículos elétricos, gostaria de dar um exemplo do que aconteceu recentemente em Taiwan. E aí é uma aplicação não da operação do sistema elétrico no dia a dia, mas no momento de crise. Em abril, Taiwan foi atingida por um terremoto de magnitude 7,4, um terremoto de uma magnitude super alta, grande na escala Richter. E as estações, Taiwan já falou aqui no episódio passado da empresa taiwanesa Gogoro, que é uma empresa que tem estações de baterias, de troca de baterias de recarga, os usuários usam suas scooters, pagam uma mensalidade e vão ali na estação e simplesmente fazem uma troca de baterias ao invés de fazer a recarga da sua scooter elétrica. Então essas estações dessas empresas detectaram que automaticamente que havia um problema na rede elétrica porque, por causa do terremoto, algumas usinas ali da região perderam seu sinal e pararam de alimentar o sistema elétrico. O que essas usinas, o que essas estações fizeram? Eu acho que começa a entrar um pouco no que a gente está conversando aqui no episódio. Elas perceberam essa queda devido ao terremoto e a eletricidade que ia para essas estações para manter a recarga dessas baterias, e aí a gente está falando aqui de cerca de, nesse caso específico, 590 estações de trocas de baterias da Gogoro, percebendo isso, viram que não precisavam daquela energia naquele momento e pararam de consumir energia, liberando 6 megawatts, que é o suficiente para abastecer
milhares de residências nessa rede. E durante 12 minutos, essa intermitência causada pelo terremoto foi suprida pela diminuição do consumo dessas estações de baterias, que fez com que o impacto para a população, né, do terremoto fosse menor, de maneira geral. Então, acho que a partir desse episódio, a Gogoro, e acho que outras empresas no mundo também estão fazendo movimentos similares, começaram a olhar para essas estações não simplesmente como uma estação de recarga de scooter ou veículos elétricos, mas também como a possibilidade de transformá-las numa espécie de usina virtual para momentos de crise, como a questão lá do terremoto, e garantindo mais resiliência no sistema elétrico, mas também, eventualmente, para controlar um pouco dessa questão do despacho de energia, né? Ou seja, você, por exemplo, de manhã tem geração de energia solar, como é que você faz à noite? Você poderia usar esse arranjo de estações de bateria para ir consumindo ou gerando energia em determinados momentos e suprindo, equalizando um pouco essa demanda. Essa operação, né, que a gente chama de VPP, né, Virtual Power Plant, o sistema de usina virtual, foi executado lá em Taiwan pela Enel em parceria com essa Gogoro. Então, acho que esse foi o contexto geral aí para a gente começar essa discussão aí dos impactos e desafios das Virtual Power Plants e o papel que essas estações de recarga podem ter no sistema elétrico e, obviamente, também em todo o movimento de transição energética. Então, vamos começar pelos impactos, né? Qual que é o potencial de impacto que a gente está falando? Então, Tomás, como a gente estava conversando, né, aqui, nessa pequena introdução, essas estações de baterias, elas consomem e geram energia de maneira muito controlada, né, quando você compara com as fontes geradoras do sistema elétrico. Você pode ligar e desligar, elas são todas controladas eletronicamente, à distância, né, possuem softwares super avançados, né, que usam até inteligência artificial para fazer esse controle. Então, você consegue garantir uma estabilidade de rede muito maior. Então, assim, num momento de pico, ali no caso do terremoto, 12 minutos, você conseguiu, vamos parar de consumir, né? E aí aqui é uma outra vertente que está sendo estudada também pela Gogoro e por esses programas de Virtual Power Plant, eventualmente até abastecer, você usar essas estações de recarga para injetar energia nas redes elétricas. E aí, claro, uma estação sozinha não faz muito impacto, mas você tendo milhares e milhares de estações coordenadas ao mesmo tempo, injetando energia na rede, você de fato consegue fazer uma diferença aí no sistema elétrico como um todo. Qual é a diferença disso, por exemplo, para você ter um modelo de recarga em casa, né? A gente sempre, quando discute o mercado de energia, uma palavra que sempre surge é o trade-off, porque as pessoas... Qual a diferença de você ter essas estações de recarga ao invés das recargas tradicionais, aqui no Brasil, super comum, você recarregar em casa, né? A pessoa tem uma bicicleta elétrica, ele vai ter uma bateria ou duas no máximo que ele vai trocar e vai colocar ali na tomada e recarregar e vai utilizar ao longo do dia. Quando você faz isso de maneira individual, você não tem essa possibilidade de ser um buffer para o sistema de demanda, para o sistema elétrico, porque a sua bateria está sempre sendo ou utilizada na sua bicicleta elétrica ou scooter elétrica, ou recarregando ali na tomada. Quando você faz isso em larga escala, né, você consegue, por exemplo, ter uma estação com 100 baterias, que 30, 40, 50 delas estão sendo usadas e 50 estão ali paradas, né, podendo receber energia da rede e armazenar, ou, né, no caso do uso do fluxo bidirecional, injetando essa energia lá para a rede. E aí você consegue fazer isso, né, calibrando a oferta e demanda de energia. Então, a gente tem aqui algumas classes de tarifas aqui no Brasil, por exemplo. Lá em Taiwan também tem essa diferenciação. Aliás, a maior parte dos países do mundo tem feito isso. Por exemplo, o consumo de energia de madrugada é mais barato do que em horários de pico, né? Às 6 da tarde, por exemplo, que tem um consumo muito grande.
de energia. Então, essas estações conseguem serem programadas para recarregar mais intensivamente à noite, quando a energia é mais barata, quando tem menos demanda, né, quando você não tem uma geração de energia tão grande, e depois fazer essa compensação. No caso específico lá da Gogoro, que a gente vai passar aqui durante o episódio, ela tem uma rede, a gente já falou dela, né, em outros episódios, né, o tamanho dessa startup, que já não é mais startup, né, ela possui mais de 12.500 estações de recarga em Taiwan e tem mais de 600 mil assinantes. Né? Lá tem um hábito muito grande dessas scooters elétricas, realmente viraram um meio de transporte muito usado lá em Taiwan. Então, esses assinantes, eles pagam uma mensalidade e usam essas baterias quando é necessário. Essas estações, mais ou menos, elas possuem o tamanho aí de, né, juntando duas vending machines, né, duas máquinas daquelas de vendas automáticas, e tem 30 baterias de scooters em cada uma. Você tem localidades lá que tem estações com 120 baterias. Então, realmente é uma grande estação de trabalho, né? Então, hoje a gente tem, nesse programa, né, da Gogoro, de Virtual Power Plants, né, de VPPs, essa utilização inteligente, né? Hoje eles estão fazendo um piloto que usa essas baterias ociosas, por exemplo, em áreas residenciais, você tem um consumo menor, por exemplo, do que nos centros das cidades, nos horários comerciais. Então, elas estão fazendo, de fato, essa gestão e todo esse sistema de armazenagem utilizado nessas estações tem um potencial de gerar um impacto muito grande nas cidades, principalmente nas cidades que são os grandes consumidores de energia no mundo. E aí, ainda, né, pegando esse caso da Gogoro como exemplo, como é que eles vêm explorando essas possibilidades na prática, né? Como a gente já falou, tá um projeto em fase piloto, embrionária, mas o que já foi aí registrado de resultados? Então, hoje a gente falou lá do número de estações, né, mas acho que é interessante a gente discutir as localidades, né? Então, na prática, hoje a Gogoro tem, né, estações em 2.500 localidades e cerca de 1.000 delas, né, um pouco menos um pouco mais de um terço, fazem parte desse programa de Virtual Power Plant da Gogoro, ainda em fase de teste, ainda em fase piloto, que tem capacidade, né, essas estações, né, que fazem parte desse programa de Virtual Power Plant, de detectar automaticamente emergências e vai reduzir o consumo por um determinado tempo durante aquela emergência, né? Então, essas estações têm sensores, por exemplo, vem um terremoto, ela consegue perceber o terremoto, meio que desligar ou entrar em modo stand-by por um tempo, e quando a energia começar a ser retomada e normalizada, ela volta a consumir isso daqui. E aí, obviamente, tem um sistema super inteligente de gestão, inclusive com o consumo dos clientes da Gogoro, né? Ela não pode simplesmente desligar e não abastecer seus consumidores, né, que pagam as mensalidades. Então, as estações, né, que a Gogoro escolheu, e é um super case para ser estudado pelo mundo, de maneira geral, e se isso eventualmente vier para o Brasil também, essas estações foram escolhidas de acordo com a localidade e a capacidade de geração de energia. Então, assim, uma estação, por exemplo, pequena, um centro muito movimentado, não é uma estação ideal para fazer parte desse programa de Virtual Power Plant, porque ela tem uma demanda muito alta e uma oferta baixa, né? Geralmente os grandes centros são muito... a questão do espaço nos grandes centros é muito concorrido, então as estações tendem a ser menores, ao mesmo tempo, como tem muita gente lá, a demanda é muito alta, então essa não é uma estação ideal para se fazer parte do programa de Virtual Power Plants da Gogoro. Agora, por exemplo, uma estação numa área residencial mais dispersa, com casas, com uma grande quantidade de baterias, com muito espaço, né? Tem estações
como eu disse, com 120 baterias da Gogoro numa área residencial, são ótimas candidatas para isso, porque você consegue ter uma previsibilidade de demanda. Ou seja, provavelmente as pessoas vão ali recarregar, usar a estação ali pela manhã, né, quando estão se preparando para ir para o seu trabalho, ou para as crianças para a escola, né, usando essa parte da manhã. Durante o dia fica com um consumo menor, né, uma estação de trocas menor, e de madrugada, né, quando as pessoas estão dormindo também. Então você consegue, nesses momentos de pico, não desligar a estação, né, não usar esse momento, mas nos outros momentos você consegue desligar a estação também. Uma outra questão também importante é o fluxo bidirecional. Essas estações, a gente está falando aí do piloto, elas têm uma funcionalidade, né? Ou seja, diminuir o consumo em momentos de crise, em momentos de pico ou em momentos de elevada demanda no sistema. Mas elas podem eventualmente fazer um movimento inverso. Então, elas, por exemplo, se recarregaram à noite completamente, você tem um controle de demanda ali pela parte da manhã, o que sobrar de energia ali, no momento de pico, você pode usar essa bateria para injetar. Ou seja, da mesma forma que essas estações de baterias consomem energia do sistema, elas podem injetar energia no sistema e devolver essa energia, né? Ou seja, a Gogoro estava comprando energia da empresa de utilities taiwanesa, começar a vender essa energia de volta para a companhia nos momentos de pico por um preço maior. Mas isso aí é um desafio aí que a gente segue depois, mas é uma possibilidade também que tecnologicamente já está resolvida, né, ou em teste, e pode também levar as Virtual Power Plants para um outro nível. Bom, você comentou aí agora sobre, né, as oportunidades, que tem as possibilidades, mas aí quais são os desafios, né? Porque assim, as vantagens são bem evidentes, então por que a gente aí não está vendo esse tipo de solução se proliferar tanto na China como no resto do mundo? Então, Tomás, você tem várias questões, né? E acho que vamos primeiro para o aspecto mais geral, que a gente sempre fala aqui sobre startups de hard tech, deep techs e essas inovações do setor de energia, né? O setor de energia é um setor capex intensivo, ou seja, ele demanda muito investimento para expandir, né? Você vai para por exemplo, um aplicativo, para você subir de 1 milhão, de 100 mil para 1 milhão de usuários, você tem toda uma estrutura de cloud, é só você comprar mais serviços de armazenamento, processamento, e você consegue crescer muito rapidamente. Quando você fala de energia, você precisa do ativo físico. Então, por exemplo, você alimentar o Brasil inteiro com painel solar, você precisa instalar painel solar no Brasil inteiro em grandes quantidades, produzir toneladas e toneladas de painéis solares, ter uma rede de pessoas instalando, uma rede de pessoas comprando, financiando. Então, esse movimento ele não é rápido por definição. Você tem uma mudança aí grande, uma grande quantidade de investimento em ativos físicos para viabilizar uma utilização em larga escala de qualquer tecnologia praticamente do setor de energia. Então, assim, claramente o potencial dessas estações ainda não foi 100% alcançado e esse é um primeiro ponto que é importante destacar. O segundo, aí entra a questão de atualização tecnológica e também de infraestrutura em algum nível, é que essas redes não estão preparadas para devolver energia para a rede, né? O que a gente está falando aí como fluxo bidirecional. Ou seja, você tem um fio, né, uma conexão com a rede elétrica com essa estação, você tem um medidor dessa estação, a Gogoro paga a eletricidade consumida pelas suas estações para o fornecedor de energia, mas você não tem um medidor e uma capacidade de você usar esse mesmo fio ou uma outra rede para devolver essa energia, ou seja, fazer as estações servirem de fato como usina. Então você tem um potencial limitado aí de desativar o consumo de energia, diminuir o consumo de energia para liberar para outros usos, mas ainda não de usar o potencial pleno de devolver, porque as estações não têm infraestrutura hoje preparadas para fazer essa devolução. Então você precisa fazer isso. Porque assim, isso pode ser mais rápido ou mais devagar, né, esse fluxo bidirecional
das estações. Por que isso não avança tão rápido, né? Hoje a Gogoro tem só 10 estações de troca de bateria que tem essa capacidade de devolver, né? São 10 estações que estão rodando aí num programa piloto e que precisam e que podem ter essa capacidade de fazer. Porque aí você entra numa outra questão que a gente sempre fala aqui, que é a regulação e a questão econômica, né? Ou seja, quem paga pela infraestrutura de distribuição de energia quando você estiver devolvendo a energia e qual é o preço que você deve utilizar. Porque não faz sentido, por exemplo, para a Gogoro consumir energia a um determinado preço e aí ter todo o seu custo operacional de manutenção, distribuição, impostos, etc., e depois devolver a energia para a rede pelo mesmo valor. Ela teria que devolver por um preço superior, e aí quem paga essa conta, né, que é uma discussão bastante constante no setor elétrico. Então, falando da Gogoro e de Taiwan especificamente, hoje você até tem em Taiwan um programa, como é muito comum em vários países, que as pessoas, né, os geradores de energia privados, né, por exemplo, tem fazendas solares, né, tem aerogeradores de pequeno porte, biodigestores, conseguem vender essa energia renovável para o grid elétrico por um preço premium, né, os consumidores comuns. Mas as empresas de armazenamento de baterias, por exemplo, como a Gogoro, hoje não conseguem fazer isso. Ela não tem autorização de vender essa energia por um preço maior. Então, por enquanto, isso ainda está se resumindo a esse piloto que a Gogoro faz, mais para testar a tecnologia, enquanto você não tem essa solução econômica, né? Ou seja, vai testando a solução técnica enquanto você não tem a solução econômica definida, né? Eu acho que, por fim, a gente tem uma complexidade de stakeholders, né? Porque está indo para a questão fácil, né? A discussão entre quem fornece energia e quem é o detentor das estações. Mas você envolve os usuários, os assinantes da Gogoro, entidades governamentais que criam as regulações ou alteram as regulações, toda a questão de quem detém a infraestrutura, como é que essa infraestrutura é remunerada, né? Você tem que, né, por exemplo, quando você tem uma termoelétrica, né, aqui no Brasil, por exemplo, um sistema interligado nacional, e ela não gera energia, ela mesmo assim é remunerada por um valor menor, só por ela estar disponível para gerar energia quando o sistema precisar. Será que talvez essas estações não tenham que ter um modelo parecido? Então, enquanto você não resolver esse problema multi-stakeholder, dificilmente você vai ter esse tipo de solução ganhando escala, mesmo em lugares que usam bastante essas estações de recargas, como é o caso lá de Taiwan. No Brasil, essa discussão tem um quê especial. A gente tem avançado bastante nas nossas regulações do setor elétrico, na direção do mercado livre de energia, ou seja, consumidores cada vez menores conseguem ter acesso a comprar energia de quem quer. Isso vai gerar um mercado que vai transformar o atual usuário de energia elétrica, né? Hoje a gente já falou também isso em alguns outros episódios. Hoje a sua relação com a companhia elétrica é de usuário monopolista, né? Você todo mês recebe sua conta lá, você paga, você não tem nenhuma outra relação de consumo, opção, escolha. E conforme o mercado livre vai avançando, você vai começar a ter outros modelos de negócio e outras possibilidades, né? De escolher seu operador de energia elétrica, da onde vem sua energia, quanto você vai pagar pela sua energia. Quando isso começar a avançar, provavelmente aqui no Brasil, talvez isso seja uma possibilidade grande. Mas, na prática, como desafio, você ainda precisa resolver toda essa questão aí regulatória e, obviamente, a questão tecnológica, que, né, na minha análise pessoal, parece ser um problema menor, né, por mais complexo que seja, do que a questão, né, econômica e regulatória por trás das virtual power plants, né, das usinas virtuais através de estações de recarga. Então, acho que esse é o panorama, o apanhado geral aí dos desafios e das possibilidades que a gente tem com esse tipo de tecnologia. Feito aí esse panorama, esse sobrevoo completo sobre, né, essa relação entre
as baterias elétricas dos EVs e as VPPs, acho que a gente pode ir para o Energy Bits, né? Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, então chegamos ao nosso momento Energy Bits. A minha dica de hoje é uma área, né, do site do National Renewable Energy Lab americano, é um dos maiores laboratórios de energias renováveis do mundo. A área de Transportation and Mobility Research. Nosso site está aqui embaixo, né? Vale a pena dar uma conferida lá, né? Tem um apanhado de tecnologias de armazenamentos, de tudo que tem sido feito no mundo de mais avançado nessa área que conecta sistemas de armazenamentos e transporte e mobilidade, que é algo que a gente discutiu aqui ao longo do episódio. Inclusive, um dos pesquisadores dessas áreas de grids elétricos, o Omar Guerra, esteve com a gente aqui no Energy Summit, falando um pouco do que esse grande laboratório americano está olhando para frente em termos de futuro, né, tanto dos grids elétricos, quanto de transporte, quanto de armazenamento. Então, vale a pena aí dar um mergulho mais profundo no tema através do site do NREL. Bom, e você, Tomás, quais são os seus bits de hoje? Bom, já que a gente falou da Gogoro, né, como você comentou, Hudson, a gente gravou aí, eles já apareceram algumas vezes aqui, né, mas a gente, no nosso episódio de número 41, que foi ao ar no dia 24 de abril, a gente fez um raio-x mais completo, falando inclusive sobre todo esse ecossistema de soluções para o mercado de scooters elétricas que eles criaram, né? E agora com essa nova aplicação, mas eu acho que para quem quiser revisitar e entender melhor como toda essa operação funciona e foi estruturada e o que levou à abertura dessas possibilidades, tá aí um bom episódio para revisitar. Então, rola lá no feed, foi no dia 24 de abril desse ano pro ar esse. Como a Gogoro cria um ecossistema completo de soluções para o mercado de scooters elétricas é o título do episódio. Sensacional, Tomás. Só fazendo um adendo aqui do meu bit também, né? A gente também já falou sobre o NREL em alguns outros episódios, né? Que é esse laboratório americano, um laboratório que tem 1.700 cientistas, né? Quase 3 bilhões de reais aí de orçamento, e a gente falou sobre ele quando a gente falou dos painéis solares de máxima eficiência. O NREL tem o recorde mundial de 47% de eficiência em painéis solares. Então também vale a pena dar essa outra conferida aí no nosso episódio, que a gente falou de perovskita e dos desempenhos aí dos painéis solares. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de seguir o perfil da MIT Technology Review, essa plataforma de podcast preferida, e também nas redes sociais, vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.